Você já se perguntou o que realmente acontece quando alguém se torna uma lenda do pop? Quando o nome de uma pessoa ultrapassa os limites do palco, explode das telas, vira ícone em camisetas, em memes, em tatuagens. E mesmo assim, essa pessoa ainda precisa acordar todos os dias e lidar com o próprio reflexo no espelho? Quando o brilho do holofote ofusca a essência? O que acontece quando ser lenda deixa de ser conquista e se torna uma prisão? Bem-vindo à história invisível por trás das lendas do pop. Porque neste vídeo nós não vamos falar de sucessos, vamos falar de tudo o que eles custam. Ser uma lenda pop é mais do que cantar bem, dançar com perfeição ou lançar um hit atrás do outro. Ser uma lenda é carregar o peso de milhões de expectativas sobre os ombros. É ser visto, ouvido, analisado, seguido, imitado, idolatrado e ao mesmo tempo julgado. É não ter mais uma vida comum. É ser propriedade do público. Do mundo é não ter direito ao erro, à pausa, ao cansaço. Porque a lenda pop não é uma pessoa. Ela se torna uma ideia, um mito. E ideias não sentem dor, mas pessoas sentem. Pense em Michael Jackson, o garoto prodígio que encantou o mundo com sua voz e seus passos de dança, mas que foi arrancado da infância para ser transformado em máquina de performance. Ele não teve adolescência, não teve liberdade, não teve descanso. Cada gesto seu era notícia, cada rumor, um escândalo. E mesmo assim, ele dançava. Mesmo assim, ele sorria. Mesmo assim, ele era o rei do pop, mas por trás do trono havia um homem esgotado, solitário, cheio de inseguranças que o mundo se recusava a ver, porque o mundo queria o mito, não o homem. Olhe para Britney Spears, a princesa do pop. Cabelos loiros, roupas brilhantes, refrões chiclates, coreografias perfeitas, e ao mesmo tempo uma jovem colocada sob o microscópio desde os 17 anos. Quando ela chorava, era meme. Quando ela errava, era escândalo. Quando ela quebrou, virou piada. Só muito depois, o mundo começou a entender que, por trás da imagem da estrela pop, existia uma mulher implorando para ser ouvida. A pressão, o controle, a falta de liberdade eram o preço invisível do sucesso. E Lady Gaga, que reinventou a estética pop com roupas futuristas, clipes conceituais e uma mensagem de aceitação. Ela parecia invencível, mas em entrevistas, revelou que chorava sozinha nos hotéis, que lidava com dor crônica, com traumas emocionais profundos, porque mesmo sendo idolatrada, ela continuava humana. E isso é o que esquecemos sobre nossas lendas. Elas são humanas, elas sangram, elas sofrem, e muitas vezes, o palco é o único lugar onde elas se sentem reais. Ser uma lenda pop é como viver em uma vitrine emocional permanente. Tudo que você faz, veste, posta, diz ou não diz, é interpretado como um manifesto. Você não tem mais segredos, nem descanso. A lenda não pode sumir. A lenda não pode envelhecer. A lenda tem que ser eterna. Só que ninguém é eterno. E é aí que o colapso começa. Porque manter uma persona pública é um trabalho que consome. E quando a imagem se distancia demais da verdade interior, o abismo cresce. E esse abismo consome. Whitney Houston cantava como um anjo e ainda assim foi engolida por vícios, por pressões, por um casamento conturbado, por uma mídia cruel. Amy Winehouse possuía uma das vozes mais marcantes do século XXI. Mas suas dores viraram manchetes mais do que sua música. Ela queria cantar, mas o mundo queria espetáculo. A fama nunca foi o problema. O problema foi a forma como a fama destruiu o espaço entre a arte e a alma. E isso se repete. Repetiu com a Vice. Repetiu com tantos outros. A cultura pop exige juventude eterna, corpos perfeitos, vozes sempre afinadas, personalidades carismáticas e, acima de tudo, consistência. Mas a arte não é consistente. A criatividade não é previsível. O ser humano não é uma linha reta. Ele oscila, ele falha, ele muda. E quando uma lenda pop tenta mudar, o público estranha, reclama. A adoração tem prazo de validade. E isso destrói, porque a lenda, mesmo sabendo disso, continua tentando manter viva a imagem que o mundo criou dela. Veja a Madonna. Reinventou-se inúmeras vezes. Quebrou tabus, foi pioneira. Mas hoje, ao envelhecer, é criticada por tentar continuar jovem. A mesma sociedade que a consagrou como ícone sexual, hoje a acusa de não aceitar o tempo. Mas quem ensinou isso a ela? Quem a condicionou a acreditar que seu valor estava em permanecer eterna? A sociedade, nós, os fãs, a indústria. O ciclo é perverso. Criamos deuses e depois nos incomodamos quando eles tentam agir como humanos. E ainda assim, ser uma lenda pop é um desejo de muitos. Porque existe algo mágico nisso, existe impacto. Existe conexão, existe um
legado. Mas esse desejo, quando alimentado pelas razões erradas, só fama, só dinheiro, só status, cobra caro. As verdadeiras lendas pop são aquelas que colocam a alma na frente do personagem, que conseguem transformar dor em arte, que sobrevivem aos próprios mitos. Mas mesmo elas precisam de ajuda, precisam de pausa, precisam de cuidado. Hoje, vivemos numa era em que qualquer pessoa pode viralizar, pode ser vista, pode ter milhões de seguidores. Mas ser uma lenda, isso é diferente. Isso não se mede em números, se mede em cicatrizes, em resiliência, em como você se reconstrói depois de ter sido destruído publicamente, em como você ainda encontra espaço para cantar, para dançar, para inspirar mesmo quando está em ruínas por dentro. Isso é o verdadeiro peso de ser uma lenda pop. Esse roteiro não é um alerta contra a fama, é um lembrete sobre empatia, sobre enxergar além do brilho. Sabra and Tender Q. Por trás da maquiagem perfeita, da roupa ousada, da coreografia impecável, existe alguém tentando manter a própria sanidade, alguém tentando existir de verdade. A lenda pop é construída pelo público, mas é sustentada por um coração humano. E corações humanos quebram. Então, da próxima vez que você ouvir aquela música icônica, assistir aquele clipe lendário, ver aquela performance histórica, lembre-se, aquilo não é só entretenimento, é história, é entrega, é um pedaço de alma oferecido ao mundo. Honra isso, celebra isso. Mas nunca esqueça, por trás da lenda, existe uma pessoa. E se esse vídeo te fez pensar, se te emocionou, ou te fez olhar com mais compaixão para os ídolos que você admira, curta agora, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreva no canal. Aqui a gente não fala só de fama, a gente expõe as verdades não ditas por trás dos palcos. Porque antes de serem mitos, lendas do pop são apenas humanos tentando não afundar na própria história.